Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos então dar continuidade ao conteúdo de história, tá? Nós havíamos parado lá na crise da Igreja Católica, ok? Então nós vamos lá pegar a apostila de vocês, né? Vamos lá então falar um pouquinho sobre a crise que aconteceu na Igreja Católica durante a Idade Média e o que houve, né, após essa crise. Quais foram as reformas que, após essa crise, a igreja teve que fazer, tá? Então, vamos lá. O que foi a crise da Igreja Católica? A Igreja Católica, na Idade Média, ela era considerada senhora feudal. Por quê? Porque ela tinha muitas terras, ela tinha muito poder, ela cobrava muitos impostos das pessoas, né? Então, ela tinha muito imposto, ela arrecadava muito imposto. E como ela tinha muita terra, muitas dessas terras eram arrecadadas em forma de imposto também. Mas como ela tinha muita terra, ela era considerada uma senhora feudal. Por quê? Na época lá da Idade Média, as pessoas que tinham muita terra eram os grandes proprietários, vamos dizer assim, eram considerados senhores feudais, né? No caso da igreja, ela era considerada senhora feudal. Mas o que acontecia? O rei, né, no caso o Estado e a igreja, não estavam se entendendo, porque o rei também cobrava impostos. Como que o rei ele ia conseguir aumentar o seu poder, aumentar a sua riqueza, com a Igreja Católica também cobrando impostos, né? Então, muitos conflitos aconteceram nessa época entre as monarquias absolutistas, no caso os reis, e a Igreja Católica. Por quê? Tanto os reis quanto a Igreja Católica queriam cobrar altos impostos e ter muitas riquezas, vamos dizer assim, né? Então, durante muito tempo, virou um ato conflituoso. A igreja também, ela arrecadava a igreja também arrecadando muito imposto, ela também tinha poder político, né? Ela também tinha poder de decisão, e com isso desagradava mais ainda os reis, né? Só que não era só os reis. Depois de um certo tempo, a burguesia, que eram os comerciantes, também sentia-se pressionado com a Igreja Católica, né? Eles não estavam satisfeitos com a Igreja Católica. Então, tanto os reis quanto a burguesia estavam tendo conflito com a Igreja Católica durante o período da Idade Média. Mas o que a Igreja Católica cobrava? Por que cobrava tantos impostos? A Igreja Católica, ela tinha várias práticas, né? E essas práticas que pertencia mesmo à Igreja Católica, como a usura, né? Que era um lucro que as pessoas que compravam, vamos dizer assim, faziam algum produto que era de origem da igreja, vamos dizer assim, ela era cobrado um alto imposto por isso, né? Então, por exemplo, a chamada usura, né, o lucro obtido de venda de produtos fabricados por essas pessoas. Então, se eles fabricassem um santo, alguma coisa assim, eles tinham que pagar um imposto para a igreja, né, e esse imposto chamava-se usura, tá? E essa prática, né, da usura, que era de atribuição, né, de benefícios para a igreja, quem não fazia isso, quem não pagasse, vamos dizer assim, esse imposto, né, ele era condenado, ele era dito como pecador, tá? E tinham outros impostos também que a igreja cobrava, que era também a venda de indulgências, né? O que era a venda de indulgências? Era as pessoas que, por exemplo, tinham lá, ela ia se confessar, né? Ela ia se confessar, ela tinha que, para ela ser absolvida do pecado dela, ela tinha que pagar a quantia que, no caso, a Igreja Católica pedia, né? E vários outros tipos de impostos, né? Tem também o celibato. O que era o celibato? A igreja vendia para você participar do clero. O que era o clero? As pessoas que participavam da igreja eram chamados de clérigos, né? Então, para você participar da igreja, para você ser, né, de algum cargo eclesiástico, de algum cargo da igreja, era cobrado para isso também, tá?
Então, durante esse período, a Igreja Católica foi muito criticada. Muitas pessoas que participavam da Igreja Católica, né, que participavam do clérigo, vamos dizer assim, estavam descontentes. E com esse descontentamento, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a protestar contra a Igreja Católica. Então, por isso tiveram, né, durante um período lá entre o século XV e XVI, um período de reforma protestante, ou seja, a igreja passou por uma reforma. Muitas pessoas que participavam da igreja não concordavam com algumas medidas da Igreja Católica. Essas pessoas, a Igreja Católica excomungava, né? O que era excomungar? Mandar embora, tipo assim, é pecador, não pertence mais à Igreja Católica. Então, muitas pessoas foram excomungadas da Igreja Católica, por quê? Porque não agiam de acordo com o que a Igreja Católica mandava, vamos dizer assim, né? Então, o que acontecia? Essas pessoas começaram a fazer outras coisas, vamos dizer assim, não outras coisas, desculpa, fazer assim, criar outras instituições, né, para conseguir arrecadar, ou seja, para conseguir chamar fiéis, né? Então eles tinham um outro modo de vida, um outro modo de lidar com a religião. Então muitas pessoas, né, falando lá de Martinho Lutero, por exemplo, ele se manifestou contra a venda de indulgências, que era o quê? Que era a venda para você deixar de ser pecador, né? Você ia lá, se confessava, mas você tinha que pagar para você ser absolvido, tá? Então, muitas dessas pessoas que iam contra a Igreja Católica, ela começou a iniciar um processo de abertura de novas religiões, de novas igrejas, vamos dizer assim. E não ficou só em um local. Essa reforma, vamos dizer assim, foi para outros estados, né? Foi para outros locais. Então surgiu lá na Alemanha, na Noruega, em outros locais também essa reforma protestante, né? Foi por toda a Europa, no caso. Calvino também, né, foi contra, e vários outras pessoas, no caso, que pertencia, e criaram novas igrejas, né? A igreja anglicana, a igreja calvinista, né, foram criadas nesse período, ou seja, no período em que muitas pessoas foram excomungadas da Igreja Católica por não concordar com a Igreja Católica. Veio o período também de Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Como foi esse período? Por exemplo, a Igreja Católica começou a perceber que estava perdendo fiéis. Então o Papa ele começou a questionar o que nós vamos fazer para que a Igreja Católica pare de perder fiéis, ou seja, trazer as pessoas de novo para a Igreja Católica. Então, para que isso acontecesse, eles tiveram que reformular as leis da igreja, né? Então teve vários concílios, várias, vamos dizer assim, reuniões, né, para que houvesse uma reformulação das leis, né, dos dogmas da Igreja Católica. Para que isso acontecesse, né, além de ter durado vários anos, tiveram vários concílios, em várias regiões, vamos dizer assim, foram feitos vários concílios para que a Igreja Católica conseguisse parar um pouco de perder fiéis, né? Então, para que ela conseguisse parar de perder fiéis, teve que mudar muita coisa dentro da Igreja Católica, ok? Então, vamos fazer as atividades da apostila aí, ó, tá? Na hora do estudo. E qualquer coisa, vocês podem assistir mais vídeos lá no Positivo On para ajudar. E depois fazer as trilhas, tá? Também no Positivo On, ok? Então, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.